Lutero passou a percorrer várias regiões da Alemanha pregando seus sermões, conhecidos por Sermões de Invocavit, onde Lutero restaurou por um tempo a consagração do pão, suprimindo o cânon das missas, e restaurando, em uma outra forma, o sacramento da confissão, que passou a ser feita sob a forma de conselhos, dados também por Lutero. Desenvolve também a ideia de vocação. Segundo Lutero, vocação é o chamado de Deus que determinada pessoa acaba impelida a obedecer ainda que não goste muito. Esta ideia de vocação se tornará comum no mundo do trabalho e dos estudos. Baseado na ideia da vocação, Lutero também desenvolve a ideia da predestinação absoluta, onde defende a ideia de que o destino da pessoa já está traçado desde o nascimento, embora não negue o livre-arbítrio, que seria, segundo Lutero, uma escolha do ser humano, embora sua natureza predestinada o empurre contra sua vontade. Um exemplo seria aquele que tinha vocação para o sacerdócio, mas tentava não seguir esta vocação. Isto seria o livre-arbítrio, uma tentativa do homem de não seguir o que Deus determinou para ele, mas que não era pecado ter. Em 1523 Lutero conhece uma freira, fugida de um convento, Catarina von Bora, e se apaixona. Ainda celibatário, resiste ao casamento, mas acaba cedendo. Casa-se e tem 6 filhos com Catarina, 3 homens e 3 mulheres, mas um dos filhos homens morre na infância de doença. Amigos de Lutero insistem que a Igreja Católica jamais aceitará a reforma proposta por ele e querem criar uma nova igreja. Lutero aceita e surge a Igreja Reformada, uma igreja evangélica de confissão luterana. Os nobres, dentro dos seus feudos, que aceitaram as ideias de Lutero, passam a forçar a conversão dos camponeses habitantes de seus feudos às ideias do reformador. A conversão em massa dos camponeses foi relativamente fácil. A maioria do povo nem participava das discussões da reforma. Sem escolaridade e com um conhecimento baixo do cristianismo, ensinado somente pelos padres, e sem perceber muito bem qual a diferença entre catolicismo e as ideias da reforma, os camponeses adotaram a nova igreja. Sem os padres, normalmente expulsos dos feudos chefiados por nobres luteranos, a conversão se tornava fácil. As ideias de Lutero também passaram a avançar para outras regiões. Concentrada no norte da Alemanha, o luteranismo foi adotado por nobres da Dinamarca, Suécia e Noruega, que também forçaram os habitantes de seus feudos a adotarem o novo credo, procedendo de igual maneira aos nobres alemães. Alguns nobres passaram, principalmente no norte da Alemanha, a invadir terras de mosteiros e da própria igreja, anexando-as a seus feudos. Carlos V, não querendo guerra com estes nobres, nada faz, embora permaneça simpático à causa católica. As ideias de Lutero angariaram seguidores em diversas partes da Alemanha. O avanço da seita dos anabatistas fez com que muitas das ideias de Lutero fossem adotadas por aqueles que visavam transformar a ordem social da região. Um destes foi Thomas Müntzer, um padre católico, versado em grego, latim e hebraico. Carismático, seus sermões eram concorridos, principalmente entre os camponeses mais pobres, pois Müntzer, apesar de sua cultura elevada, falava como os pobres, do jeito deles, usando inclusive muito do linguajar próprio dos camponeses. Em 1521, ainda como padre católico, adotou várias teses de Lutero, mais radical que Lutero. No entanto, Müntzer pregava que o cristão não devia estar submetido a ninguém. Lutero só pregou isto no plano espiritual. A novidade de Müntzer foi sua pregação também no campo terreno. Ele pregava a destruição da ordem feudal vigente, pela violência inclusive, e sua substituição por um governo teológico voltado aos camponeses. Pregando em sua paróquia, Müntzer conseguiu muitos seguidores para sua causa, principalmente entre os camponeses. Por causa de suas pregações foi expulso de um feudo próximo à cidade de Zwickau em 1521, no que foi seguido por centenas de camponeses, presos à terra. Estes camponeses não poderiam ter saído, o que fez com que o exército do imperador fosse alertado e os camponeses voltaram ao feudo. Em 1523 Müntzer adota a crença dos anabatistas e se junta a outros que pensavam semelhantemente a ele. Eles passam a fazer pregações em diversas partes da Alemanha, angariando simpatizantes e também conversos para o anabatismo. Estes passaram a ser perseguidos por causa de sua crença sobre o batismo. Melanchthon,
O intelectual que se uniu a Lutero argumentou que a oposição deles ao batismo de bebês iria produzir uma sociedade pagã e incitou nobres a prendê-los e persegui-los. Alguns anabatistas foram presos e assassinados, mas suas mortes lhes deram aura de martírio, angariando mais seguidores ao anabatismo. Em 1523 Muntzer casa-se com uma ex-freira, abandona de vez a batina. No fim de 1523 problemas climáticos em várias partes da Alemanha, como secas, destroem as colheitas e uma onda de fome se alastrou por várias partes da região central e sudeste alemãs. Muitos camponeses ficaram desesperados e passaram a ouvir as palavras de Muntzer e de seus seguidores que pregavam a destruição da ordem feudal vigente. Em 1524 a situação de miséria dos camponeses se agrava, ocorrendo tumultos em diversos feudos no país. As péssimas colheitas deste ano causam desabastecimento de alimentos até em algumas cidades. Aproveitando-se de alguns tumultos, Thomas Muntzer, no oeste da Alemanha, inicia uma pregação violenta contra as autoridades e incita os camponeses a invadirem os quartéis onde armas se encontram e a destruir castelos e assassinar nobres, pois o reino de Deus na terra iria, com estes atos, segundo Muntzer, ser apressado. Centenas de camponeses atendem ao apelo e invadem castelos de senhores feudais, destruindo-os. O movimento se alastra. Os camponeses revoltosos invadem feudos, destroem castelos, assaltam quartéis, tomam armas e o número deles aumenta. Outras rebeliões explodem no centro e no sul da Alemanha, chegando até na Suíça e Áustria. Alguns revoltosos recebem auxílio militar de nobres que detinham poucas terras, na esperança de que estes assassinassem nobres com extensões de terra maiores e assim aqueles nobres, proprietários de pequenas extensões de terra, poderiam se apossar de mais terras. A situação fica mais grave. Vastas extensões do oeste, sul e centro da Alemanha explodem em revoltas. Muntzer parte para Turingia, um grande estado alemão, quase no centro do país, junto com alguns de seus antigos seguidores que também haviam fomentado revoltas, conhecidos como profetas de Zwickau. Em Wittenberg escolas e grande parte dos seus estudantes tomaram partido dos profetas e a universidade foi fechada. O imperador Carlos V culpou Lutero e suas ideias anticatólicas pelas revoltas e determinou que o exército imperial as reprimisse. A guerra se alastrou. Muntzer e os profetas de Zwickau, na Turingia, se uniram e lideraram o movimento. O exército imperial conseguiu conter várias revoltas no sul da Alemanha, mas tinha dificuldades no oeste e centro do país. Lutero, no norte, escreve o artigo contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses, onde conclama os nobres do norte da Alemanha, onde a revolta ainda não havia chegado, a ajudarem o exército imperial a massacrar os rebeldes. No artigo Lutero incitava os nobres a castigar os camponeses, inclusive assassinando-os a todos. Vários nobres nortistas atendem ao pedido de Lutero e enviam tropas ao centro e oeste da Alemanha, onde a revolta estava mais difícil de ser controlada. No final de 1524 o número de camponeses rebelados já chegava perto de 300 mil. Muntzer e os profetas de Zwickau, junto com membros da seita dos anabatistas, continuam a incitação, mas aos poucos as tropas imperiais, ajudadas pelos nobres luteranos do norte e também mais bem armadas, começavam a derrotar as posições dos rebeldes, principalmente no oeste. No começo de 1525, a Guerra dos Camponeses, como o conflito já era conhecido, dava sinais de estar no fim. No oeste as tropas imperiais acabaram com o movimento, que se concentrou no centro do país. Cercados, os camponeses rebelados se renderam e a guerra acabou em maio de 1525. Muntzer e 3 dos profetas foram presos, torturados e decapitados. A Guerra dos Camponeses deixou 100 mil mortos e o imperador Carlos V convenceu-se ainda mais de que as ideias de Lutero foram as responsáveis pelo levante armado e não só passou a apoiar o catolicismo com mais vigor, como também passou a proibir em todo o Sacro Império Romano Germânico e também na Espanha que os artigos de Lutero circulassem. Em vários feudos do sul o luteranismo e outras seitas não católicas foram consideradas heresias e proibidas por completo. Os anabatistas foram perseguidos e mudaram seu nome para menonitas, influenciados pelas pregações de Menno Simons.
um ex-padre católico holandês convertido ao anabatismo e que era menos radical, muitos deles fugindo para a Suíça. Suas crenças iriam influenciar, décadas depois, outras igrejas evangélicas, como a Igreja Batista. A Guerra dos Camponeses fez com que o luteranismo ficasse restrito ao norte da Alemanha, pois no centro, sul e oeste do país, bem como na Áustria, as ideias de Lutero não vingaram, pois eram entendidas como as culpadas pela revolta, acabada em 1525, embora Lutero fosse contra o movimento. Na Suíça, onde milhares de anabatistas se refugiaram, as ideias de Lutero eram bem aceitas, e tinham adesão maciça não só dos nobres locais como também da população, que, ao contrário de grande parte da população do norte da Alemanha, se converteram de livre e espontânea vontade, principalmente a Igreja Anabatista. Da Suíça o movimento atingiu o sudeste da França, com grandes extensões populacionais se convertendo, principalmente ao anabatismo, igreja agora batizada de Menonita, que havia desistido de sua origem rebelde, pois membros mais radicais de seu movimento ou tinham morrido na Guerra dos Camponeses ou tinham sido expulsos. Os luteranos também avançavam no sudeste francês. Na região suíça destacou-se outro líder reformista, Ulrich Zwingli, teólogo. Ele escreveu a tese, 67 breves artigos de fé onde defendia a ideia de que Jesus Cristo era o verdadeiro Papa e que ele se encontrava presente entre os homens, sendo, portanto, o papado uma instituição inútil. Nesta tese, que passou a ser lida em igrejas por toda a Suíça, ele aceitou a tese luterana de salvação só pela fé. Zwingli organizou debates em que suas posições eram confrontadas com as posições católicas oficiais. Cerca de 5 cantões suíços, perto da fronteira com a Itália, permaneciam de maioria católica. Zurique é capital e o resto do país se tornaram majoritariamente adeptos das ideias de Lutero. O governo de Zurique introduziu o idioma alemão na liturgia em oposição ao latim e acabou com o celibato no clero. Em 1523 Zwingli debateu com bispos de Constança, para uma plateia de 600 pessoas. O debate não moveu as posições de ninguém e as proibições do governo de Zurique não eram aceitas nos cantões católicos. No seu outro artigo, Comentários sobre a verdadeira e a falsa religião de 1525 Zwingli negou a validade das missas, a salvação pelas obras, a intercessão dos santos e a existência do purgatório, embora afirmando a validade da Eucaristia. Em linguagem bastante simples estas ideias foram entendidas facilmente pela maioria da população, composta de camponeses analfabetos. Bispos da região católica da Suíça pediram auxílio a Carlos V e ameaçaram com separatismo o governo central de Zurique, querendo a união total com o Sacro Império Romano Germânico. A Suíça fazia parte do Sacro Império, mas tinha grande autonomia sob o poder central do imperador. O governo central suíço ameaçou intervir militarmente na região caso os seus desejos fossem negados e a ameaça de separatismo concretizada. Os bispos católicos incitaram os nobres da região ao separatismo, recebendo apoio, inclusive em armamentos, do exército do Sacro Império Romano Germânico, que compreendia a Alemanha, Áustria e norte da Itália e, agora, ameaçava anexar os 5 cantões católicos suíços. A Igreja Católica estava enfraquecida, pois a sua sede em Roma sofreu um ataque de soldados amotinados do Sacro Império que destruiu Roma em 1527, visando saqueá-la, em um fato conhecido como Saque de Roma. Esse fato, no entanto, não abalou a aliança entre Carlos V e a Igreja Católica. Em 1528, após organizar a Aliança Cívica Cristã, uma organização militar, Ulrich Zwingli incitou o governo central a atacar os cantões católicos em 1529 e a destruir os focos separatistas e impor a religião protestante aos católicos da região. Os católicos reagiram e houve início um conflito militar. Zwingli partiu para o campo de batalha como capelão. As tropas centrais tiveram dificuldades em enfrentar os combatentes católicos devido ao apoio do exército imperial alemão que não interveio diretamente. Ulrich Zwingli morreu em 1531 em uma batalha atingido por um tiro.